Estamos no ar! Você está na Motorsport TV Brasil e este é uma entrevista do nosso quadro Correspondentes da Velocidade, mais uma vez com um integrante da imprensa brasileira muito ligado à Fórmula 1 e você vai se surpreender positivamente porque ela já está aqui com a gente mesmo diretamente de Mônaco. Mariana Becker, mais uma vez aqui com a gente, é da casa. A gente normalmente fala com a Mari sobre como ela tá vendo o campeonato, como é que você tá curtindo, tá ruim, tá bom, não. Agora a gente vai ser um pouco mais assim profundo no sentido de que a gente vai explorar um outro arquivo lado. confidencial com Mariana Exatamente, Becker. esta é a sua vida para aqueles que têm um pouco mais de idade como eu. Né? Antes de falar com a Mari, obviamente, se você já está observando aqui ao meu lado Carlos Costa. Mari, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado em nos atender. É sempre um prazer imenso aqui. A gente para e ouve tudo aquilo que você for falar, por mais que às vezes você fica meio não mereço isso, não mereço aquilo. Não, a gente tem que parar e ouvir. Eu tenho uma curiosidade, né, e certamente muito do nosso público tem. Eu queria saber como era a repórter Mariana Becker antes de ir para a Fórmula 1. Como que você começou a sua carreira? Em que editorias? Quais esportes? Né? Como que tudo começou na sua carreira? Mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Esse negócio de sempre parar para ouvir talvez não seja uma boa ideia. Mas nem sempre vale a pena. Olha, eu, na verdade, como que era a Mariana, essa tua pergunta, né, Becker, antes da Fórmula 1, é exatamente a mesma, só que tentando se controlar e entrar num esquema que, na verdade, se por um lado era um esquema que me encaixava, me podava, por outro lado, foi um esquema que me ensinou muito a ter uma postura de jornalista, né, em televisão, né? Ou seja, por um lado, eu não podia ser quem eu era totalmente, porque, enfim, tinha um outro padrão né, para aparecer na televisão. Sofri bastante com isso, assim, até em termos físicos, assim, né? Me chamavam, às vezes, o chefe me chamava, assim, recém tinha ido do Globo Esporte pro ar, matéria minha, vinha a secretária lá e dizia, olha, o chefe quer falar contigo. Eu falei, puta merda, chefe de redação, quer dizer, não é nem meu chefe direto, né? Chegava lá com a orelha baixa e o cara virava, aquela virada de cadeira, sabe, do computador, virava, olhava para mim, e eu falava, o que eu fui? Eu no caminho, assim, eu falei, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Entrevistei fulano, falei não sei o que, aquela frase não ficou boa. Ele olha para mim e falou, tem que pentear o cabelo, né, Mariana? Então, assim, eu sempre fui um pouco descabelada, um pouco, né? O meu olhar sempre foi o mesmo, assim, eu olhava muito para quem eram aquelas pessoas que estavam fazendo aquela história, né? Quem era aquele jogador, né? Não era só o cara super habilidoso, não era só o Romário que sabia que não precisava treinar e que estava no lugar certo na hora certa, né? Quem era ele, né? Quem era a mãe, quem era... Então, o olhar era o mesmo. Mas eu era uma repórter, assim, muito mais... eu estava aprendendo jornalismo, né, no início, aí eu fiz tudo, eu trabalhei antes na Bandeirantes, logo no início, quando eu estava na faculdade, eu escrevia antes, fazia uns freelas, escrevi para a Folha de São Paulo, escrevi para vários lugares. Eu queria ter feito rádio, aí eu tive uns professores que disseram, não, você tem que fazer TV, você tem que fazer TV, e eu tinha um preconceito com TV, porque eu achava assim, não, TV... é muito superficial, parará. Estava sendo super preconceituosa, na verdade, porque eu não estava vendo o belíssimo veículo que é televisão, na verdade, audiovisual. Você poder lidar não só com o som, mas com a imagem, enfim, e ter a habilidade de conseguir ser concisa e contar uma história ali, enfim, entender televisão. Aí eu comecei a fazer, e aí nessa época na Bandeirantes de Porto Alegre, eu fazia tudo, desde assassinato em motel de quinta categoria até entrevista com vereador, tudo. Despejo de conjunto habitacional, fui parar no meio de um... Pô, uma das minhas primeiras matérias, eu ainda muito foca, para quem não sabe, foca assim, é o principiante, né, no jornalismo, né? Eu com meu bloquinho, caneta na mão, quando eu vi, eu estava no meio da massa que estava sendo despejada e da polícia de choque. Eu no meio, assim.
E os caras começando, né, bomba de né, coquetel molotov e a polícia de choque vindo e eu no meião ali, assim, tipo, completamente aprendendo, né? Não sei, e olha, eu tive muita sorte porque um dos caras do front que estava vindo, do choque, me reconheceu, não porque sabia quem eu era, porque eu nunca tinha, não aparecia na TV, porque eu tinha treinado meu cachorro com ele, cara. Aí o Caramba. cara me olhou, cara, ele me tirou, sabe como tira filhote, assim, que nem pelo cangote, assim, ele me tirou pelo cangote, me jogou para trás dele, me olhou e falou: "O que tu tá fazendo aqui, guria?" Eu falei: "Eu tô trabalhando." Tá, ia apanhar, né. Mas enfim, fiz de tudo, aí depois, enfim, acabei indo pra Globo, eu tinha feito uns testes, né, e aí eu fui pra Globo e lá eu aprendi fazer jornalismo, entender o que que era importante, o que que não era, o que que não se fazia, o que que se fazia, né, e isso foi tudo muito mais importante do que eu ter que ser, assim, mais caretinha. Claro que me incomodava, mas, assim, foi importante, porque eu acho, assim, que a gente tem que saber fazer dire a mãe da gente ia dizer, né: "Você tem que saber se comportar em qualquer ambiente, né, você tem que saber sentar numa mesa e comer direito, você tem que", né. Então, eu tenho que saber, como eu tive que fazer aqui como correspondente internacional, eu tenho que saber ir para um ataque terrorista e ver um monte de gente morta e famílias dizimadas e crianças e tudo, e saber ter a postura para fazer aquela cobertura. Saber como me aproximar, saber o como que eu tenho que apurar as coisas, saber como que eu tenho que dar essa informação, não só em termos de qualidade de informação e de apuração, mas de tom, né? Uhum. Não se desmanchar chorando e, ao mesmo tempo, não ficar como se nada tivesse sentindo, e dar as informações que são as informações importantes. Então, o meu fazer jornalístico eu aprendi ali, né. E aí eu fiz ali, daí cobri tudo, obviamente, porque eu pegava onda, eu gostava muito de fazer surf, né, e aí eu fiz, né, mundial de surf, foi uma das primeiras vezes que a Globo cobriu, de fato, um mundial de surf fora do Brasil, que foi super interessante. Fui para a África do Sul, né, fui para Tahiti, fui para Havaí, e era uma época que, putz, não, os brasileiros não tinham ainda, o que eles não tinham, o Brazilian Storm Domínio. não tinha aparecido ainda, então a gente estava ainda muito na torcida, né. E eu cobria na época, assim, cara, quem é mais, gosta de esporte, assim, que eu não só que viveu, mas que conhece esporte, eu cobri uma época que era assim, era o Andy Irons, que era, assim, o malvado, entre 1000 aspas, né, contra o Kelly Slater, que era o bonzinho, entre as outras 1000 aspas. Então ali você tinha, assim, era McEnroe e Borg, era, sei lá, Piquet e Senna, Alonso e era um grande, Hamilton. e Hamilton, Alonso e Hamilton e tal. E então você pega, assim, momentos do esporte super interessantes, então eu cobri isso. E aí cobria futebol também, aprendi a cobrir futebol, que era uma coisa que eu não sabia fazer, né, então eu fazia tudo, e aí o que aconteceu? Eu sempre tive, de novo, né, eu sou aquela mesma, eu sempre tive a ideia de poder mostrar quem é ou como é aquilo que a gente está vendo já há algum tempo igual. Não é igual, não é que assim, mas a gente vê de um lado só, né. Aí, o rally foi o que me aproximou do automobilismo, porque eu, como todo brasileiro, via as largadas, às vezes eu não via a corrida toda, não era, assim, apaixonada, gostava, mas não era, gostava de tênis também, enfim. E e aí, quando eu corri o rally, porque eu queria mostrar também como que era por dentro, né, Uhum. o Rally dos Sertões, com câmera dentro, mostrar o que que acontece dentro daquelas pessoas, não é só por fora, né, assim como eu fiz com a vela, regata de volta ao mundo, sei lá, queria filmar dentro, tive que negociar com os caras loucamente para eles me deixarem, porque nunca tinham botado uma câmera dentro dessa regata de volta ao mundo, que é a regata mais tradicional de volta ao mundo. Eu filmei tudo, aí botei num saquinho, aí a Marinha veio me buscar, eu me atirei na água, enfim, longe da costa. Enfim, para resumir, o que eu queria mostrar era dentro, né? Eu queria que as pessoas vissem o que estava lá dentro, que elas não estavam acostumadas a ver. Legal. E aí, junto com isso, eu entrei no esporte, né, entrei no rally, e aí logo me apaixonei pela história, e a Fórmula 1
Era uma questão só de o olho fazer assim, e deu. Que legal. E como que foi, né? Quando e como foi a sua primeira cobertura em loco na Fórmula 1? Como que aconteceu? Se você se lembra das sensações, aquelas primeiras vezes, as primeiras sensações de entrar no paddock, de ver um piloto pela frente, um grande ídolo, um cara que talvez você admirasse só pela TV, e de repente você se vê ali com o microfone com esse cara? Eu 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 comecei fazendo só o Grande Prêmio Brasil, né. Uhum. Cada vez que tinha Grande Prêmio Brasil, eles me mandavam do Rio para São Paulo e eu fazia o Grande Prêmio Brasil. Eu me lembro daquela sensação, assim, de achar muito legal, de ter aquele microcosmos de um monte de gente de lugares diferentes no mesmo ambiente, de andar, ouvir francês aqui, italiano ali, inglês ali, espanhol, sabe? Falava: "Gente, que legal", e como eu falava línguas, eu podia entrar bem naquilo, né, quer dizer, de certa forma, e entrevistar o Schumacher, e eu me lembro que eu fiquei a minha primeira impressão, assim, o primeiro Grande Prêmio Brasil que eu fiz, era que eles eram todos muito baixinhos, eu achava que o Schumacher era um cara grande, sabe, porque você tem aquela impressão, justamente, quem está do outro lado né, ele era um grande vencedor, ele era o cara, ele era falei: "Mas como que ele é quase meu tamanho, assim? Ele como assim?", né, tipo, Não acha o porra, Hamilton baixinho, ô Mari? quê? O Hamilton não é baixinho? Mas é que o Hamilton, eu não tive essa sensação, porque ele entrou no mesmo ano que eu, na verdade. E aí foi aí a outra sensação, que foi entrar num paddock, daí como já repórter principal, não como mais uma repórter que está fazendo, porque quando a gente cobre o Grande Prêmio Brasil, são muitos repórteres, né? Tem o repórter principal, que era o Bassan, e vários outros. E entrar na pré-temporada, era em Jerez de la Frontera. Agora não me lembro se era em Jerez ou se era em Barcelona. Como aí sim, a repórter era o primeiro a primeira pré-temporada do Hamilton também. Então eu Uhum, não tive essa impressão dele de fora e de repente eu chego e falo: "Pô, mas espera aí", né. uhum. Não tive, eu tive com o Schumacher isso. E essa sensação, velho, assim, eu me lembro que eu estava assim, eu não estava nervosa, mas eu estava tensa, porque eu tinha a responsabilidade de ser a primeira mulher a fazer aquilo. Então eu tinha que entregar aquilo direito, e eu não era mais uma iniciante, sabe, eu já tinha experiência como repórter, né, de outros esportes, mas eu nunca tinha tido experiência naquilo, né. O que que a gente tinha na Globo? Eh, Principal produto da casa, seleção brasileira, segundo principal produto da casa, a Fórmula 1. Então eu estava ali e eu estava assim, estava todo mundo olhando para ver se ia funcionar, ter mulher contando Uhum. o que que acontece no mundo, na Fórmula 1. Então eu estava assim, eu tinha estudado, estavam todos os meus papéis, tinha 1 milhão de papéis, 1 milhão de papéis, né, naquela época, né, tinha que imprimir tudo, tinha Exato. assim um calhamaço, lia e relia e relia então eu queria saber tudo, entender tudo. Eu cheguei que nem cheguei voraz, assim, né. E ao mesmo tempo achando legal, e aí eu me lembro disso, assim, do Hamilton, primeiro ele começou, né, ele foi apresentado. E aí depois eu pude entrevistar ele, a primeira entrevista que ele deu, assim, coletiva, que foi, na frente do box, né, e aí a gente ficou todo mundo ali, aí eu fiz uma pergunta, fulano fez uma, fulano fez uma, fulano fez uma, e os caras pararam, eu falei: "Pô, mas vai ser só isso?" E o Hamilton estava ali, aí eu continuei, e aí eu me lembro que eu fiz umas 5 perguntas, assim, eu falei: "Gente", sabe quando você fica assim, tipo: "Ah, que legal!" Então foi assim, foi uma sensação durante muito tempo disso, de um grande desafio cada vez que eu entrava, ainda insegura e tal, e aí depois, cada vez que eu conseguia conquistar alguma coisa, era uma vitória interna muito grande, sabe. Perfeito. Só para acrescentar aqui, o 2007 foi em Barcelona mesmo, tá? Hum. E em Jerez foi em 2008. Ah, então. É, Então, isso aí. ambas as pistas na Espanha, né? Agora temos Fórmula 1 fazendo pré-temporada lá em Sakir, enfim. Carlos. É. Queria perguntar para Mari como é que foi essa primeira temporada como repórter principal, porque você chegou já no olho do furacão, hein, Mari? Spygate, Hamilton e Alonso, claro, Raikkonen coroado campeão no fim das contas, um campeonato cheio de treta, em bom português, e com personagens de peso que ficam aí para a história da Fórmula 1 até hoje, e 2 deles ainda no grid. Como é que foi tudo isso e o gerenciamento ali
com cada um desses pilotos na medida do possível quando tinha oportunidade de entrevistá-los, Mari? Eu tenho ainda uma outra questão rapidinho que eu queria só ressaltar, que assim, que talvez a gente possa abordar mais tarde, mas assim, em 2007, quando eu entrei, a história do Hamilton ser negro quase não se falava, né? Hamilton ser negro é uma coisa que foi usada uma vez na abertura, sabe, na apresentação dele, o primeiro negro na Fórmula 1. Na verdade, nem foi porque teve um cara, mas na verdade ele não correu, enfim, mas é o primeiro negro a correr um Mundial de Fórmula 1. E não se falava, era um troço assim, era tudo meio cheio de dedos. Ele não falava, ninguém perguntava, e era isso, assim, durante muito tempo foi assim. O que hoje a gente vê do Hamilton e do mundo da Fórmula 1 em volta disso, quando eu comecei, era mais de muito distante disso. Não se falava no assunto. Não se falava no assunto. Era um troço assim meio, sabe? Era uma mistura assim de excesso de cuidados e ao mesmo tempo um certo tabu, sabe? Não, era um troço todo meio. E aí também tinha uma outra coisa assim, não, fala só de corrida. E eu falava, tá, mas tem outras coisas que eu quero saber, né? Não, tem que falar só de, sabe? Então tinha assim, tinha uma forma, né? Era muito mais difícil você fazer perguntas mais pessoais e tal. Aí eu comecei a fazer, porque eu tinha curiosidade, e aí aos poucos, né, o pessoal da pauta foi aceitando. Mas aquele primeiro ano foi um ano assim, porque vocês têm que pensar assim, não era só eu domar aquele ambiente ali com aqueles caras, com o Kimi, com super campeões, né? Tava Felipe e tal. Era eu também fazer a TV entender que estava andando, sabe, que estava legal. O Galvão, Regi, né, Burti, né, a audiência. Então, a minha preocupação era uma preocupação 360. Uhum. E assim também, quer dizer, o meu foco nos caras, eu tinha esse foco, mas assim, a minha maior preocupação era conseguir fazer o meu trabalho direito e que esse trabalho fosse respeitado, né? Então, eu ficava muito atenta, assim, muito atenta, eu dormia muito pouco, me exigia demais, assim, e aquele ano foi um ano maravilhoso, assim, porque em termos de Histórias, histórias e né? de emoções, né? E a gente deu o resultado do Spygate, na verdade, antes de todo mundo, porque o Jaime Brito, né, que é produtor, ele tinha um cara dentro, ele tinha um contato dentro do tribunal. Então, assim que a coisa rolou, a gente ficou sabendo e avisou, né? Então, e aí depois disso ainda teve muita coisa. Aí teve a história do Felipe, aí teve, né? E o Alonso, né? Daquele jeito dele, já, né, super difícil de você entrevistar. O Kimi, que era o grande astro também, né? Eternamente falando pouco e baixo. E imagina para uma guria que está começando, que precisa, que quer que o cara responda. Cada vez que você fica pensando numa pergunta inteligente, interessante, você vai lá, pergunta, aí primeiro o cara responde em 2 segundos, depois ele responde baixo, terceiro você não consegue ouvir, você não consegue entender o que o cara está falando. Então não dá nem para pegar a resposta dele e evoluir, sabe? Então foi assim, foi um ano muito interessante. Aí depois eu peguei vários, peguei aquele escândalo, né, do Max Mosley, o presidente, né, da FIA, que era um cara que foi, né, presidente da FIA durante décadas e de certa forma, né, chegou a antagonizar, mas na verdade ele era parceiro do Bernie na construção da Fórmula 1 como um esporte. E era assim, o presidente era o cara, né? Era o regulador, né? E o cara sempre de terno, de 3 peças, né? De colete inglês, assim, né? Eu me lembro das vezes que eu entrevistava ele, assim, impecável, ele não dava uma risada, nada, e de repente aquele escândalo, né? Com foto dele vestido com roupas de prisioneiros de campos de concentração, com prostitutas num porão,
pedindo para apanhar, assim, um troço execrável, assim, e aí a gente, né, e aí eu entrevistei, enfim, foi assim, eu tive uma série de grandes casos, assim, que eu tive que cobrir, que foram incríveis logo de princípio, né, e aí também o acidente do Felipe, né, Crashgate. o quê? O Crashgate também. O acidente do Também. Nelsinho. Não, o Crashgate eu não Você não estava. tava? No Crashgate quem estava era o Carlos Gil, se eu não me engano. Porque Eu era não Ásia. estava no Era Ásia, né? Crashgate. Eu não estava no Crashgate, foi lá em Singapura. Mas você Mas eu acompanhou estava a aqui, resenha e aí o que sobre, né? aconteceu quando o Nelsinho veio para cá, aqui, eu estou falando Mônaco. Eu falei com o meu chefe na época, o Zé Emílio, e o Zé falou, tenta achar ele aí. E eu me lembro que eu saí de casa de motoca, assim, eu sabia um restaurante que ele ia, e eu entrei no restaurante e falei, Nelsinho, e ele disse, e aí? Eu falei, preciso falar com você. Daí ele veio, eu falei, Nelsinho, e aí? Você vai falar, né? Isso A gente já precisa em falar. 2009, quando estourou o caso. Isso, e ele disse, não vou falar. Por enquanto eu não vou falar, Mari. E eu disse, pô, te liguei. Ele falou, mas pro número tal? E eu falei, é. Ah, não tocou. Claro, né? E ele falou, não vou falar. Mais do que eu falei, eu não vou falar, não posso falar nada. Eu falei, beleza. Mas assim, tinha isso, né? A gente ficava atento o tempo inteiro para tudo, né? E aqui, o fato de eu estar aqui, né? Você cruza os caras logo depois que as coisas acontecem, né? Daqui a pouco eu vou até pedir para você explicar para a galera, né, como que é o dia a dia Mônaco, né? Você você vai comprar um pão na padaria, se depara com Charles Leclerc, se depara com outros pilotos que têm aí a predileção de morar no Principado. Mas seguindo até de uma maneira até cronológica, depois nos anos 2010, né, você basicamente se fixa, né, como a principal repórter, as pessoas, né, por mais acho que aquele tabu inicial, né, de talvez você querer se provar, né, pelo fato de ser mulher e tal, eu acho que pelo menos na década seguinte você acaba se firmando ou O que não. é super rápido, diga-se de passagem. Sim, com certeza. Eu demorei a ter essa sensação de estar firmada, porque o que acontece? Né? Vocês são jornalistas, vocês sabem, mas para quem está nos vendo agora, nos ouvindo, Fredo, para! Como é que é o Parou, nome, viu? Mari? Alfredo. Excelente. Não é minha, é uma gaivota que frequenta aqui em casa. E aí, quando eu não dou atenção, ele faz essas coisas. Aí o lance é o seguinte: eu ainda dividia, né, a temporada, e assim, eu acho que é difícil você dizer, eu estava firme, porque para mim sempre tinha um desafio, sabe? Eu nunca estava como eu achava que eu tinha que estar. Eu sempre achava que eu tinha que estar melhor. E eu tinha mesmo. No início eu errei muito, assim, sabe, eu tinha dificuldades, né? Como qualquer um que começa num ambiente que é um ambiente muito próprio, muito particular, não só de um esporte muito particular, mas assim, extremamente competitivo entre nós, jornalistas, com informação que é uma informação que ela é muito regrada, ela é muito presa, até você conseguir chegar nessa informação, você precisa ter tempo de lugar. Difícil, mas muito difícil, um cara novato no ambiente da Fórmula 1 vai chegar e vai dar um furo, vai sair assim, escancarando, sabe? Patinando Holiday on Ice. Não, o cara vai gramar. Por que acontece? As pessoas só começam a falar com você de fato e conversar com você, isso não é só piloto, são as fontes que você desenvolve quando eles começam a te conhecer e a te respeitar. Então, para isso, precisa ter tempo e consistência, tempo e consistência, tempo e consistência, até que finalmente o cara fala com você, né? Aí ele começa a te dar informação e tal. Então, eu estava sempre na conquista disso. Eu estava sempre querendo ter as minhas fontes primárias, né? Não falar com um coleguinha. Eu queria ter a fonte primária, quem? É o engenheiro, é o piloto, é o mecânico, é o dono da equipe.
né? É quem está organizando alguma coisa, né? Eu não, então isso é uma coisa, era constante, era uma guerra constante, né? Perfeito. Não, a gente está seguindo aqui, daqui a pouco a gente vai começar a entrar em umas partes mais curiosas, porque o que a gente quer também são as histórias, até para completar essa parte aqui, falando da sua carreira em si, cronologicamente. Eu que li o livro da Mari, sei que tem bastante resenha aí, então... Tem muita resenha. Fiquem à vontade, se vocês acharem que eu estou muito generalista, Imagina. me apertem aí. Não, imagina. E aí, assim, até observar, até essa parte final aqui, né, até de você ser o principal nome da Globo e também a mudança, né, para a Band e ser basicamente. Eu sei que no Brasil hoje, com as redes sociais, você tem raríssimas unanimidades, mas eu acho que dentro da Fórmula 1 a Mari é uma unanimidade. Mesmo nessa. Opa, antes da gente entrar aqui. Não, mas aqui a gente vai. Assim, antes da gente começar a falar das gafes, perrengues, a gente tem que falar um pouquinho também, puxar pro bem. Não, eu tô brincando. Mas você se sente assim, hoje você já tem a sensação que você se vê, se ouve e já tem essa sensação de estar do jeito que você gostaria, como você se citou agora, que você não se sentia assim, mas hoje tá desse jeito? Tá bem perto desse jeito. Eu tô assim. Uma coisa é fato, eu hoje me sinto muito mais à vontade, muito mais livre. E quando a gente se sente mais à vontade, mais livre, você consegue fazer mais o que você acredita que é certo e que te dá prazer, né? Quando você está tensa, né, e não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode nananã, você chega uma hora que você nem tenta mais, né? Você fala, se Uhum. eu tentar e der errado, os caras vão me, né, comer meu fígado ali com garfo e faca. Então, essa liberdade me dá também a tranquilidade de eu poder agir, né? Então, eu me sinto hoje, sim, num lugar bem perto do que eu gostaria. Eu digo bem perto porque a gente sempre quer mais. Então, tem coisas que eu quero saber mais, que eu quero dominar mais. Mas eu acho que na vida é assim, a gente sempre vai querer saber mais, você sempre vai querer ter mais domínio de uma coisa ou de outra. Pode ser na tua profissão, ou pode ser, sei lá, qualquer coisa que você gostaria de ser melhor, entendeu? Eu acho que a gente sempre quer ser melhor. Então, por exemplo, eu leio, assim, eu estudo sobre relações, formas de entrevista, sabe, psicologia, sociologia. Eu tento entender um pouco para ser cada vez melhor e tento, né? Eu estudo tudo na Fórmula 1, você não, é um esporte que você não consegue fazer sem estudar um pouco de mecânica, de engenharia, que seja entre mil aspas, né? Para poder entender um pouco, você tem que explicar para as pessoas, né? Se você tem que explicar, você tem que entender. Então eu estudo, né, então eu sempre quero saber mais. E é incrível, cara, porque, assim, esses tempos eu estava no fim do dia, assim, ali no cercadinho. Cercadinho é o lugar onde os pilotos vêm dar entrevista, assim, né. E era um fim de um dia, de um grande prêmio, agora eu estou tentando lembrar qual foi, assim, e estava todo mundo muito cansado, e era o último, assim, eu já tinha entrevistado quase todo mundo, eu estava esperando mais uma pessoa que eu não me lembro quem era, e o Hamilton já tinha dado entrevista para todo mundo e estava esperando alguém acabar a entrevista para a Sky, para ele dar, porque eles são obrigados a dar entrevista, né? Para ele dar a entrevista e ir embora. E aí ele parou assim, ele me olhou assim, ele falou: "Você não cansa, não? Porque, né, a gente se vê desde 2007", assim, tipo. E, e aí eu disse: canso, canso assim, às vezes, de viajar, sabe, das coisas, da coisinha. Mas eu não, eu ainda não cansei de contar as histórias e de ver as coisas, porque justamente isso, cada vez eu consigo um pouco mais. Cada vez eu consigo me conectar mais com os caras. Ou menos, mas eu quero. Então, não vou por aqui, mas eu vou por ali. Sabe? Cada um desses caras que aparece, o Hadjar. Hadjar tem uma personalidade que no início, assim, ele dava entrevista e fazia assim. Sabe? Dava entrevista meio curta, meio assim, um tom meio blasé. Eu falei, pô, qual é desse menino aí? Uhum.
Alguém que talvez um cara novato pudesse olhar para ele e dizer, pô, cara chato, pô, cara metido. E eu fiquei olhando para ele, eu falei, não, ele é um garoto, ele tá achando quem é esse cara, sabe? E aí eu fui dando corda, até que ele começou aos poucos, aí ele foi se soltando. Então, assim, para mim, isso é um troço, é fascinante ver como que você consegue, dentro desse meio que eles são tão controlados o tempo inteiro e ao mesmo tempo eles se sentem tão e são criticados, e é natural que sejam, você conseguir fazer um cara desse falar, sabe? Ou então você conseguir explicar uma coisa que é super complicada tecnicamente, uma forma cara, que a minha mãe entenderia, minha mãe que nunca gostou de carro, sabe? Uhum. Então, isso para mim é fascinante e não me cansou ainda. Eu ainda gosto. Agora, Mari, vamos entrar em episódios específicos, perrengues, histórias, coisas afins que o pessoal gosta de ouvir esse tipo de bate-papo. A começar pelo GP de São Paulo do ano passado, acho que foi a última vez que a gente se encontrou. Para nós no Motorsport foi caótico. Agora eu imagino que para você na Band tenha sido mais caótico. Conta pra gente como que foi aquele desafio lá em Interlagos. Isso foi, olha, Pode, mas não também tem falei problema. italiano. É poliglota, não é palavrão. Que em tese, no português, não é palavrão. É verdade. Vocês querem ver o Alfredo? Não, né? Ele tá Opa, aqui de olho. Quer ver? mostra aí. É que eu quero. Deixa eu ver aqui. Dá para cortar ou é ao vivo? Dá para cortar até eu chegar? Dá pra cortar, mas e se for. Não, aqui é só para. Aí, ó. Eu tô aqui na salinha. Foi embora. Ah lá, ó. Mas é uma belíssima vista, hein? Dá para ver lá, ó, o Grande Prêmio. Ali já tá prontinho, porque teve o Grande Prêmio antes Da Fórmula E. Fórmula E, né? Então eu ficava ouvindo aqui. Que pena, porque ele tem medo de assim, em geral, de celular. Mas ele fica ali. Eu ia fazer uma brincadeira. Eu achei que você ia falar que estava ouvindo a Fórmula E, mas aí eu ia falar, ia tirar um sarrinho aqui. Mas como assim ouvindo o carro da Fórmula E? Mas era uma brincadeira. Não me acorda. A Fórmula 2 me acorda. Cara, o Grande Prêmio Brasil é sem perrengue, que assim, daí é tipo, uau, full power, full throttle, pé no, porra, 95% da pista com o pé embaixo, sabe? E ao mesmo tempo é um prazer, porque eu fico animada e tal, tipo, aqui é nosso, né? Aqui é a gente, aqui é nós. É o nosso jeito. Aqui é nós, né? E ao mesmo tempo os caras adoram Interlagos, então assim, os caras que gostam de correr gostam de Interlagos, né? Então é assim, não é só aqui é nós porque é a nossa casa, mas aqui é nós e olha que legal, né? Mas assim, foi um mega perrengue, cara, porque quando começou aquele vendaval e aquela chuva, não só o estúdio que a gente tem em Interlagos começou a tremer, mas tremer para valer, os guris ficavam com medo de tipo, vamos sucumbir aqui, né? Vai cair que nem casinha de papel. Durante a transmissão, mas os sinais, velho, caíram todos. Sinal assim, né? E aí não dava para entrar, porque o que acontece na televisão, quando você põe assim a pessoa em loco, né? Seja onde for, num estádio, num circuito, qualquer lugar, você tem sempre alguém na TV pronta para entrar caso tenha algum problema de sinal. Né? O sinal vai para o satélite, do satélite vai para a casa das pessoas. Enfim, é um circuitinho aí. Se tem algum problema técnico, o cara entra de lá e narra de lá. Caiu para lá também. Caiu geral. Caiu tudo. E nós ao vivo. E eu falando aqui, eu falei, galera, o que tá, né? E ao mesmo tempo eu tinha que saber quando eu falava, porque eu só podia entrar quando entrasse a vinheta comercial, né? O que tá rolando e tal. E eu vendo que e o pau comendo, e todo mundo dentro do box, ninguém saindo, chuva, chuva, chuva. E aí o Leandro, né, o Thiago, que estava na coordenação, falou: segura aí que ferrou aqui geral, para não usar a palavra que todo mundo usa num momento como esse. E aí eu disse: deixa na minha, que eu seguro até vocês conseguirem se organizar aí. E aí eu saí falando, velho.
horas e horas a fio. Eu, o Thiago, eu acho que a Luísa, e nós ficamos lá porque os narradores não conseguiam entrar por causa da estrutura toda que tinha, né? E dos sinais de todo mundo. E aí eu saí falando. Eu já tinha tido mais essa experiência assim no tufão, no Japão, quando teve, na Bélgica, quando teve aquela chuvarada, nós no ar. Quando a gente está no ar, alguma coisa tem que ir para o ar. Entendeu? Não dá para simplesmente dizer, não, nada está acontecendo, beijo e abraço. Não, as pessoas estão em casa olhando. Então você tem que fazer alguma coisa, tem que mostrar. E aí eu saí mostrando, velho, até o rodo da Mercedes eu mostrei. Porque até o rodo era tecnológico. Eu olhei e falei, o rodo, olha aqui o rodo e tal. Olha, os caras não usam esfregão, usam rodo. Aí consegui nessas. Daí, como os caras, eu acho que assim, eu já estou lá há um tempão. E, de certa forma, o pessoal das equipes vê que a gente está no perrengue. Então, dão também, né? Tipo, o Fred, eu passei pelo Fred, fiz uma cara aquela hora. A gente nunca é autorizado a entrevistar ninguém nesse momento, nunca. Mas naquela situação, ele, sabe, ele falou, aí deu entrevista, aí a gente pegou, o Gianni viu, o Gianni é meu cinegrafista, né, o italiano, viu o Leclerc e o Sainz batendo uma bolinha, aí a gente passou, ele filmou, aí eu fiz assim, o Sainz fez assim, quer dizer, isso parece pouco, mas não é, para o cara que está em casa, é super legal, entendeu? Porque ele fala, o que acontece com a Fórmula 1 quando está chovendo, né? Eu não vou embora para a cozinha, eu tô aqui olhando. Aí ele falou, os caras estão batendo bola. Pô, o cara é bom de... Olha só, ele deu um oi pra gente, né? Porque um oi para mim ou para o Jandy é um oi para o Brasil, é um oi para a gente, sabe? Eu tenho esse sentimento, assim, eu não tô ali, não sou eu só, eu tô querendo que os caras falem para o Brasil, né? Eu tô tentando representar quem tá lá e tá a fim de ver, né? Então, é legal você estar em casa e você ver que o cara deu um joinha para você, né? Um cara que você gosta, de repente, né? Que não foi assim para uma câmera X, é para sua câmera, para a câmera brasileira, para você que está vendo, né? Então, para mim, eu ficava contente. E aí, lá pelas tantas, de novo, pelo fato da gente, né, tá lá um tempão e tal, eu vi o pessoal ali em cima da casinha que dá o start no processo de largada. Aí eu fiz assim, posso ir aí? Eu lá de longe, né? E aí, mas assim, chovia. Daí o Thiago falando lá no paddock, sei lá, e eu tava na frente, né, dos boxes. Posso ir aí? Aí o cara falou, não, falou lá, falou, ai, não pode. Eu falei, puta merda. Eu falei, tá, e aí fala, eu já não tinha mais o que falar, assim, eu tava que nem uma matraca, assim, já de língua seca. Aí eu tava indo embora, assim, aí um cara me cutuca, falou, consegui. Eu falei, consegui o quê? Quem é você? E ele falou, pode vir. Era para ir lá na casinha, lá em cima. Aí eu Legal. fui com o Jandy, cara, porque a gente nunca pode fazer isso, nunca. A gente subiu na casinha, aí os guris mostraram pra gente os botões, como é que funciona, tudo que acontece. Aí eu fui mostrando, fui explicando, e empapada, né? Porque nessas situações eu não uso o guarda-chuva. É muita coisa. Eu ando que nem um polvo. Eu tenho que ter o meu celular na mão, eu tenho que ter o microfone na mão, às vezes eu tenho um bloquinho com um negócio anotado, eu tenho que ter aqui em volta de mim, assim, eu nunca fico elegante, nunca. Porque eu tenho que, num bolso, eu tenho que estar com bateria, no outro bolso, eu tenho que estar com bateria para o fone, eu tenho que estar com o fio do fone aqui, eu tenho que estar com um caderninho aqui. Então, velho, não tem como estar uma pessoa bonitinha, elegante. Eu vou estar assim para a guerra. E o guarda-chuva eu não uso porque, eu preciso me virar, entrar no. Eu tive que pular um lugar. Então, como é que eu vou pular coisa com guarda-chuva? Então, é tipo assim, adeus. Choveu, sabe? Tá no inferno, abraço o diabo e vamos nessa. Eu me lembro que a Glenda um dia falou, mas você não vai botar o gorro ou o guarda-chuva? Eu falei, não adianta mais, entendeu? Já tô aqui dentro da piscina. Vamos botar pé de pato e vamos nadar. Agora, Mari, a gente sabe assim, uma corrida com chuva, ainda mais agora nessa fase da Fórmula 1, ela demora horrores. Né? A transmissão também demora horrores. Hoje tem um limite, acho que de 4 horas do evento, né? Por conta do GP do Canadá de 2011. Depois né? do Canadá de 2011.
Tem o Agora, limite do tempo e da luz, né? isso. E aí, mas assim, independentemente de qualquer coisa, né, o corpo humano ele continua trabalhando. E aí, como é que você faz, né? Se tá, como você disse, tá no ar, você fica a qualquer momento, e se tiver que, sei lá, dar um pulo no banheiro para fazer um xixizinho, dá tempo, né? E como que fica essa situação que você já passou agora, né, por ela, basicamente assim, na chuva, sem guarda-chuva, e eu me pego pela sua explicação inicial, né, tomando uma bronca do chefe porque estava descabelado, como é que fica essa situação? Ai, graças a Deus já desistiram de mim nesse aspecto. Eu sou assim e sinto muito e tudo bem, né? Isso aí já não é mais assunto, graças a Deus, né? Mas como que eu faço? Primeiro que eu fico numa adrenalina tão grande que assim, eu não sinto fome, eu não sinto sede às vezes quando eu falo muito, mas eu tô assim, eu não sinto cansaço, eu tô muito ligada, eu só vou sentir essas coisas todas quando eu chegar no hotel. Uhum. Mas a vontade de fazer xixi, eu obviamente já tive um momento que daí a culpa não foi minha, que Ah, tá. deixaram, na época que eu estava na Globo, deixaram a conexão no Brasil da comunicação interna aberta. Então eu apertei no botão e falei: "Olha, eu vou fazer um xixi rapidinho e já volto", e aí foi pro ar. E Hum. naquela época, assim, não tinha esse troço de assim, gafes. Gafe era uma gafe, era um troço. Aí todo mundo: "Ah, para". Bom, enfim, drama e pá. Hoje, eu faço o seguinte, eu mando uma mensagem para o Fred Sabino, eh, ou então se eu preciso falar, e mesmo que eles digam: "Olha, não está no ar, pode falar", eu sempre falo: vou resolver um problema hidráulico, Problema hidráulico é eu vou fazer xixi e já volto. Tá aí o Beleza. código pra galera que se porventura vazar a Mariana Becker falando que tem um problema É. hidráulico. Exato. Então eu vou ali fazer um xixi rápido, daí é inferno, porque daí eu tô com o cinto toda plugada, cheia de fio, passando por todo lugar, e empapada aí, né, imagina, não é que nem vocês, né, que abre o zíper e faz o pipi. Gente, putz, aí tira tudo, aí tira o fone, tira o rádio, aí eu paro de ouvir a transmissão, aí eu fico aflita, porque eu não sei se alguém tá acontecendo alguma coisa, chuva sempre tudo acontece. Aí, né, e o xixi de mulher que desde pequenininha ouviu da mãe: "Não encosta em lugar nenhum". Então você fica ali a centímetros, né, do assento, sem encostar em nada, faz xixi, sobe tudo de novo, arruma o cinto, arruma isso, arruma aquilo, põe o fone, manda mensagem: "Falaram o quê? Alguém trocou de pneu?". Aí volta e diz: "Estou pronta". Aí os caras me abrem de novo e eu volto para a transmissão, né. E mal-estar, alguma coisa assim, queda de pressão e cercadinho, já te aconteceu algo nesse sentido, Mari? Exato. Eu tenho um problema quando tá muito calor, eu me mexe, assim, eu fico meio mal. E nesse dia em especial, eu agi como se eu fosse uma foca, de fato. Eu não comi, eu estava muito agitada, apurando, eu não comi e bebi 2 cafezinhos e um negócio desses de bebida energética. Um calor, velho. Eu Hum. acho que só na época que eu corri, sabe, que os caras corriam na Malásia que eu sentia. Um calor na Itália, um calor, todo mundo mal, assim. Trabalhei, 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 no fim estava no cercadinho, e o cercadinho era num lugar abafado e não entrava um vento, e preto, porque tem que ser escuro por causa da TV, não pode ficar Uhum. refletindo. Então era assim um bafo. E aí eu fui entrevistando os caras, aí eu fui ficando meio tonta, fui ficando tonta, aí respirava, e tá, e fui indo, não, só falta mais um. A Mia, que é assessora do Leclerc, quando ele estava indo dar outra entrevista, ela viu que eu estava assim, ela falou: "Tudo bem?". Eu falei: "Tudo bem, mas acho que meu olho devia estar assim", sabe. E ela pegou a água dele, me deu, assim, aí dei uns golinhos que ali, e aí o Hamilton estava vindo, e aí eu olhei, e aí eu vi que eu dei uma afrouxadinha, assim, de perna, e aí pum, deu uma apagada, caí dura. Caramba. Depois abri o olho, assim, aquela coisa, todo mundo em volta, falou: "Eu tô bem, eu tô bem". Pode deixar, eu tô bem. Mas enfim, fui parar no departamento médico lá, no centro médico, onde a gente vai sempre lá, a gente, né, os coitados pilotos quando precisam.
Aí fiquei lá e os caras ficaram me atendendo, hidratando, esperando os batimentos cardíacos voltarem ao normal, e até que depois, assim, de uma hora, 2, eu pude de novo concatenar tudo e tal, e aí voltei, tudo certo, comi uma bela massa, né, então voltou ao normal. E aí no grande prêmio seguinte, eu acho que era o seguinte, que foi Baku, encontrei o Hamilton e ele disse: "O que aconteceu com você no cercadinho? Porque eu estava indo te entrevistar, você estava ali, eu olhei para o lado, quando eu olhei você não estava mais". E eu falei: "Eu estava no chão apagado". Eu não estava mais mesmo, não é que eu não estava mais ali, eu não estava, né. Teve também, Então, desculpa, teve também algum caso de também você tomar alguma coisa, o efeito, o né, remédio? então teve. Eh, Pré-temporada, aí foi em Barcelona, eu tinha na pré-temporada assim, é uma época legal, porque a gente, quer dizer, legal, é chato de cobrir, porque é tudo coberto, você não consegue ficar vendo as coisas direito, mas é a época que a gente tem os one to one, né, são as exclusivas, quando você senta sozinha com um piloto. E aí eu tinha com o Nico, foi no ano do Nico e do Hamilton. Nico Rosberg. Rosberg, 2016. Nico Rosberg, desculpa. Será que foi em 2016? Eu acho que foi. Se for o ano do Aí, Rosberg campeão, é 16. Tem que ver se não for. não, eu acho que foi naquele ano, sim. E aí, porque eu me lembro que era uma coisa assim, não era só, eu conhecia já ele, mas assim, era uma entrevista um pouco mais, era uma entrevista mais importante, não era só uma entrevista com um piloto no início da temporada, era uma coisa um pouco mais, então eu acho que era nesse ano ainda. Porque tinha uma importância um pouco maior essa entrevista. A minha entrevista estava preparada, como sempre, eu preparo bem antes, leio e tal. Aliás, essa é uma das coisas que mais me irrita no mundo, é de repente ter que cobrir uma entrevista de alguém que não me avisaram. Tipo, eu faço bem, mas assim, eu prefiro me preparar antes, porque de repente eu trago coisas que eu tenho tempo de descobrir, né, antes, para conversar com os caras. E aí sempre você dá uma quebrada. Bom, mas isso não interessa, mas enfim, vamos voltar. Corta. Aí acordei cedo, eu tinha que tomar um remedinho, né? Todo dia eu tomava um remedinho, eu estava tomando, não lembro o que era, antibiótico, sei lá, um troço que eu tinha que tomar todas as manhãs. Tomei o remedinho, pá, fui. Aí começou a entrevista com o Nico e eu olhando para ele assim, eu falava: "Gente, que chato. Ai, meu Deus, que esse cara tá me dando um sono". Aí ele falava, nada do que ele me falava sabe quando nada me interessa muito, eu fiquei assim, eu falei: "Tá", e às vezes eu meio que me desligava, aí, cara, e eu fui ficando com sono, mas um sono, um sono. Cara, terminou a entrevista, eu estava assim me arrastando, sabe, me arrastando. Eu tinha tomado um sonífero, eu errei o remédio, em vez de tomar o meu antibiótico, eu tomei o remédio para dormir. Então, coitado do Nico, por mais legal que ele fosse, se ele tivesse ficado, sei lá, eu pelado na minha frente, eu ia olhar para ele e dizer: "Ah, mas que cara chato", porque eu estava louca de sono. Então, obviamente, eu não conseguia entender nada que ele estava falando, tudo que ele me falava eu não achava nada interessante. Eu estava achando a entrevista toda muito chata, eu estava achando que eu estava muito chata. Então eu fiz a entrevista, eu não eu depois falei com ele, eu falei: "Você me desculpa se eu falei algum absurdo". Ele falou: "Não, não, não, não falou, eu só achei assim meio lento". Excelente. Imagina, mas vocês imaginam, olha, ainda bem que não tinha contra-câmera, porque normalmente a gente faz isso, né, às vezes tem uma câmera que foca no cara e outra que foca em você. Imagina, eu devia estar assim, né, que nem a coruja, sabe a coruja que fecha um olho e abre outro? Eu devia estar fazendo pergunta para ele assim: "Mas e daí? E aquela corrida lá, hein, conta?". Devia estar assim, né, louca de sono, horror. Essa história do sonífero é muito boa, né? Vou até abrir um Red Opa, Bullzinho aqui para dar um grau, mas também vou. Mari, como é que era o Nico Rosberg nesse sentido de entrevistas? Eu já ouvi alguns correspondentes aqui no nosso quadro Correspondentes da Velocidade dizendo que ele era meio, sim, não vou dizer necessariamente nariz empinado, mas um cara um pouco difícil de lidar em entrevista. E queria saber do pessoal da sua época aí, destaques positivos e negativos no tete-a-tete ali de entrevistas, Mari. É, vamos dividir essa pergunta em 2.
O Rosberg sempre foi muito profissional e muito bom de entrevista, no sentido de dar as respostas que você precisa de maneira clara. O Nico, ele tem muita noção de mídia, né, de imprensa, do que é você parecer bem e tal. Mas ele tinha uma coisa mesmo que dava para a gente uma impressão de que ele não estava gostando, não só de dar entrevista, mas como de você, às vezes. E eu conhecia ele daqui, porque eu conhecia o Keck Rosberg. E mesmo assim, ele dava entrevista, ele dava uma olhada meio de cima a baixo, assim, sabe? Então você sempre estava com a impressão de que, tipo, pô, eu tô mal vestida, né? Tem alguma coisa. Você sempre ficava com uma impressão de que você não estava adequado, assim, sabe? Eu acho que isso é que dava, assim, um pouco essa. Né? E ele era, apesar de tudo, muito pouco. Apesar de tudo, porque ele foi o cara que desistiu de correr, né? Desistiu depois de ter conquistado o título mundial. E isso é uma coisa que para mim é puramente emocional, né? Isso é Uhum. emoção pura. Apesar disso, ele não era um cara que mostrava, sabe, dizer, porra, sabe? Você via, e ele estava num momento, assim, eu acho que ele nunca sofreu tanta pressão na vida dele. Então, realmente, ele não era um cara assim que dava aquela satisfação, sabe, de você, como entrevistador, de você poder dizer, conseguir mostrar quem ele é, sabe? Uhum. Conseguir mostrar como ele pensa, era assim, era mais, eu acho que isso que dá uma certa frustração, assim, sabe. E essa coisa do olhar dele, né, que ele fazia e tal, que eu até hoje eu não sei se ele realmente achava isso ou se era só o jeito dele, né. Eu nunca consegui me aproximar muito, assim. Do pai dele sim, que era muito engraçado, que é muito engraçado, o Keck. E a gente fala de bicho, porque o pai do Keck era veterinário, do Keck Rosberg. E essa galera do meu tempo, mas de qual tempo, gente? Eu tô com muitos tempos, o meu Ah, tempo de agora, o tempo de quando eu comecei, o tempo do meio. eu acho interessante pegar aí, talvez, um personagem destacado, seja pro bem ou pro mal de cada época. A gente tem ali 2007 e 2010, vamos colocar uma certa era, 2010, 2014, pegando aí pelos motores, né? E aí agora essa Fórmula 1 da era híbrida. Tudo bem, a era híbrida já É. tem lá mais de 10 anos, né, Mari? Mas os grandes Cara, personagens aí, Hamilton, Alonso, Vettel e companhia limitada. eu acho assim, ó, eu posso dizer para vocês, não, eu não dividiria por motores, tá? Eu dividiria assim meio que por, por fases assim de eras de domínio, né? Mais ou Uhum. menos, né? Isso a gente não está nem entrando nos brasileiros, tá? Que eu acho que é um capítulo sempre à parte, porque a relação que a imprensa brasileira tem com o piloto brasileiro é sempre diferente, né? Mas eu acho assim, se a gente, né, passar pelo Vettel, por exemplo, eu peguei várias fases desses caras todos, né? O Vettel, o Vettel, ele foi o primeiro cara a aparecer mais assim rebelde. O Vettel. O Rebelde. Vettel aparecia, porque o Vettel vinha de tênis, ele mesmo carregava o capacete dele, ele tinha um jeito meio de skatista, sabe? E a Fórmula 1 do tempo do Vettel era uma Fórmula 1 toda mais cabelinho, todo mundo mais certinho, cintinho, né? E o Vettel não era assim. O Alonso, por exemplo, foi o primeiro cara a começar a usar mídia social. Ele usava um monte. Ele falou: eu quero me comunicar direto com as pessoas. Esses caras, a gente está falando aí o Vettel, o Alonso, o Hamilton, o Max, como jornalista de Fórmula 1, obviamente que é incrível ver o que os caras fazem dentro da pista, e isso, de certa forma, legitima ou dá assim uma cor, um dourado especial para a personalidade do cara, mas é muito interessante você ver as personalidades desses caras. Eu me lembro quando, no fatídico Grande Prêmio da Alemanha nossa, Fernando is faster than you, né? O Fernando está mais rápido que você, e aí ele teve que abrir. Eu estava lá.
não só aquele momento foi, né? Eu me lembro que corri, eu passei pelo Colaiani, que era o assessor de imprensa, assim, temido da Ferrari, e eu disse, Colaiani, e né? E essa ordem de equipe? Ele falou, não, que ordem de equipe? Aí, mas assim, o que eu ia dizer é o seguinte, é incrível você ver quem são esses caras também fora da pista. Eu acho que foi uma das coletivas de imprensa em que eu me senti mais constrangida Caramba. na minha vida, porque estava, né, tava o Vettel, o Alonso e o Felipe. O Felipe, Uhum. né, furioso, tu via na cara dele, tenso, o Alonso de braço cruzado, olhando para frente, e o Vettel ali, o Vettel ainda gurizão, né? E aí começaram as perguntas, principalmente da imprensa inglesa, em cima do Alonso, uma atrás da outra, uma porrada, assim. A coisa estava tão violenta que o Vettel pediu para sair. Ele puxou o microfone e falou: posso sair? Tipo assim, acho que tô indo ali. E o Alonso enfrentou aquela artilharia inglesa do nível assim. Você não acha que se por acaso você ganhar esse ano, esse título vai ser um título de fraude, um título. Não tinha nada acontecido ainda, isso era bem antes de tudo. Você acha que vai ser não há um título falso, já que você teve que abrir para o cara passar? Mas assim, uma atrás da outra. Com que estatura, eh, ética você olha para o que aconteceu aqui, o Felipe do lado, mudo, furioso, e o Alonso olhando para os caras e dizia assim: "Isso aí é a tua opinião". "Não, não acho". Eu fiquei assim, eu falei: "Como é que esse cara enfrenta isso?", assim, porque claro, você tem que enfrentar, e não é uma coisa fácil. Por mais que você seja um cara assim: "Olha, eu tô aqui para ganhar e azar, é isso", você recebeu uma pergunta atrás da outra sobre a sua, eh, idoneidade e manter, assim, a linha e ao mesmo tempo enfrentar, assim, de frente, sem perder, sabe, sem perder as estribeiras e ao mesmo tempo sendo, sabe, agressivo de volta. Eu fiquei, assim, eu não sabia onde me enfiar durante o negócio. Durante a entrevista coletiva, e era uma entrevista que eu não podia perguntar, porque não era de televisão, era a mídia, era a imprensa internacional. Então, esses caras, que geralmente são fora da curva dentro da pista, também são fora da curva fora dela. Normalmente são. Para mim, eu uma vez disse isso, eu falei: "Não acredito em múltiplos campeões mundiais burros, não tem". De Ótimo. repente o cara uma vez foi sem querer, sabe, campeão mundial, mas o cara que foi várias vezes campeão mundial não dá para ser, não pode ser não inteligente, o cara é inteligente. E o que você tem a dizer? Você já citou, mas eu acho que dá para até desenvolver um pouco. O Massa, né, que você pegou muito a carreira dele na Fórmula 1, se não toda, não toda, mas Não, não toda, infelizmente boa não, mas parte. assim, E do é. Rubinho, né, que são os dois últimos pilotos brasileiros a vencer na Fórmula 1. Cara, assim, eu, confesso que tenho um olhar mais complacente ou mais carinhoso, não complacente, com brasileiros. Mais agora até do que na época que eu entrei, porque na época que eu entrei nunca tinha deixado de ter brasileiro, sempre teve brasileiro, então a gente já estava assim meio que de igual para igual. Quando os brasileiros somem é que você fica tipo: "Pô, quem é o próximo? Vem cá, deixa eu te ajudar, porque nós temos que ficar aqui". Eh, o Felipe Massa e o Rubinho foram histórias muito diferentes. Eu vou falar da minha cobertura e não da história deles na Fórmula 1, porque isso é uma outra para um outro momento, e eu acho que, né, imagino, tem que ser um tempo mais dedicado a isso. Mas o Rubinho, eu peguei o Rubinho voltando, quer dizer, voltando, ele saindo, ele não estando mais na Ferrari, né? E Uhum. aí estando em outra equipe, na Brown, e aí depois Williams e tal. Então, eu pego ele em momentos muito diferentes. E um dos momentos mais interessantes, assim, que eu tive com o Rubinho, foi quando eu cobri aquela ultrapassagem dele, que o Schumacher espremeu o cara no Muro. muro.
E todo mundo, eu me lembro que a gente estava assistindo do paddock, a gente assiste, né, em telões, todo mundo se levantou, tipo, ele vai morrer, né? Tipo, né, ele vai bater. E ali a gente tem que lembrar que os caras eles não estavam lutando por vitória, eles não estavam lutando por título, eles não estavam lutando por posição na equipe mais, né, famosa e renomada da Fórmula 1, que era, né, a Ferrari. O que estava em jogo ali? Quem é brasileiro sabia. O O que passado. estava em jogo ali? Foram anos e anos do Rubinho tendo que, né, dar uma desculpa aqui, uma desculpa ali, engolir sapo, ficar quieto, de ser assim motivo de chacota, né, no país dele, né, que o campeão era o Schumacher, ele era o pé de chinelo. Foram anos daquilo ali que, por mais que você tente levar na boa, é muito difícil, né? E aí era aquilo que estava em jogo. E aí o Rubinho ficou cego, cego, surdo e mudo. Quer dizer, tudo dele ficou assim. Eu acho que naquele momento ele esqueceu assim. Silvana, né, coitada, né? Os filhos do Black Silvana, que era a mulher dele na época, assim, porque ele falou, ou eu morro ou eu passo esse cara, né? Então, aquele momento, e ele passou. Foi incrível de ver, e depois, né, eu entrevistei os dois, né? Eu entrevistei o Schumacher, que chegou, e eu falei: "Você acha que foi como é que foi? Você acha que você foi justo? Você acha que você foi não sei se foi justo ou claro ou ético naquele momento". Ele falou: "Ele não passou". De novo, é a hora de você o repórter tem que saber a hora que ele tem que ficar quieto. Essa era a resposta. Ele não passou. Ali ele se revela, né. Eu Uhum. não estou aqui fazendo juízo de valor, dizendo que o Schumacher é isso ou é aquilo. Ele está revelando quem ele foi naquele momento. Eu sou o campeão Schumacher, eu vou espremer o cara, passou, passou. E é isso aí. Eu sou assim, né. E o Rubinho, que chegou daquele jeito dele já, e eu falei: "Rubinho", tinha, né, eu estava conversando com ele, daí ele começou a me dar entrevista, e aí, né, aquela Rubinho tremia a boca, tremia tudo, ele falou: "Não, eu vi que", e ele falou bem assim, ele falou meio, ele não foi muito claro na palavra, mas ele foi muito claro no jeito de falar, por isso que é legal televisão, assim, porque você consegue ver ali. Ele falou: "Não, ali eu vi que não ia dar. Ali eu falei: 'Não, não vai dar, não vai dar'". E aí ele praticamente mostrou o que ele estava sentindo dentro do cockpit, sabe? E ficou super emocionado, assim. Então foi legal você ver, assim, foi assim uma redenção, sabe? Foi um momento muito bacana. Do Felipe, teve muitos momentos assim, muito legais. E aí com o Felipe ainda teve a história assim de, pô, eu recente tinha mudado para Mônaco, ele e a Rafaela foram super queridos comigo, assim, de me mostrar um pouco as coisas aqui, né? E então eu acabei tendo assim também um olhar assim, mas isso não quer dizer que você não vá criticar, sabe? Sim. Você pode criticar, nunca vai, ninguém vai gostar, eles não vão gostar, mas enfim, não, mas eu tinha um olhar para ele, assim, daí quase um pouco daí uma coisa mais pessoal, né. E aí ele sofre aquele acidente, a Rafa estava grávida, e aí eu vi a cabeça dele que não mexeu, né, porque eu sempre olho isso, quando tem acidente eu não olho mais nada, eu não olho o carro, eu não olho o guarda-reio, eu olho a cabeça e passo o tempo inteiro olhando a cabeça, porque eu me lembro do Ayrton, né, aquela cabeça assim. Aí se o cara faz isso, eu já: "Opa, beleza, ok, vamos lá, vamos seguir". Mas até acontecer aquela mexidinha de cabeça, eu fico falando, e aí quando rolou aquilo eu falei: "Não acredito que eu vou ter que cobrir isso. Eu não acredito que eu vou ter que cobrir isso". E era bem no início também, né, da minha carreira, ali. Falei: "Que coisa horrorosa". E aí fiz a cobertura toda, graças a Deus deu tudo certo, mas assim, e eu mandei uma mensagem para Rafa, falei: "Eu tô aqui, eu tô vendo tudo, eu te aviso". E aí eu fui para um corredor ali, a gente não podia chegar perto do centro médico, o Rubinho saiu,
E eu ao vivo falei, Rubinho, e aí você fica assim, como é que você vai perguntar? Mas você tem que perguntar. Eu falei, como é que ele tá? Ele tá falando? Ele tá falando. Ele tá se mexendo, ele mexeu as pernas, tá mexendo. Ok, era isso, na verdade era isso que o Brasil queria saber, né? Tá vivo, tá lúcido e tá mexendo as pernas. Depois é que a gente foi saber que aquela lucidez não era bem aquela e que o buraco era mais do lado. Mas, assim, foi um troço muito cuidadoso, sabe? Porque você tinha que ter informação, não cair no sensacionalismo, você tinha que ter a informação correta, não podia amenizar, mas também não podia, sabe? Risco de morte. Ele não tinha risco de morte, mas ele estava numa situação muito grave. É. Né? E a Rafa não sabia se ele ia acordar, ele ia voltar a ser o mesmo. Ele podia voltar e não ser nunca mais quem ele era. Um cara com dificuldades de fala, de cognição, sei lá. Olha o Schumacher. Então ela estava coitada, guria grávida e sem saber, né? Então foi assim, foi isso. Aí teve antes, né? Teve a história do, né? No primeiro ano dele quase ser campeão. Eu me lembro que eu parei meu pulo no ar. Aquela cena do Titone, o pai dele abraçando, né? Comemorando e de repente olhando para o lado e fazendo assim. Eu estava do lado, eu estava no ar. Porque não tem como você não. Pô, eu não pude cobrir o Senna. Eu queria cobrir um cara do meu país sendo campeão mundial. Sabe? Eu queria, não, assim. Você não sentir nada, duvido. Duvido que um cara que cubra a seleção brasileira eternamente, que está acompanhando os caras desde sempre, na hora que você está ali numa disputa de pênalti para decidir o título mundial da Copa, né? O título da Copa do Mundo, se você não vai comemorar, vai, pô. Eu estava no meio do pulo, eu estava assim, e eu me lembro que eu caí. Quando eu caí com os pés no chão, eu caí com os pés no chão, ao mesmo tempo que caiu a. Caiu o a rendimento do Globo. ultrapassagem. Então, assim, foi super emocionante, assim. Eu conto com essa coisa toda, porque é realmente o que eu sentia. E eu sinto ainda hoje, eu sinto essa emoção. Eu não, é isso que, assim, voltando lá ao início da entrevista, né? Quando me perguntou, pô, você não cansa disso? Eu ainda sinto esse troço, assim, de tipo, puta, sabe? Mesmo não tendo alguém do meu país. Então, ainda gosto, sabe? Não sei por quanto tempo, mas ainda gosto. Dá pra ver que você tem um envolvimento emocional com o esporte e com a possibilidade de ver bons resultados pro Brasil agora com o Gabriel Bortoleto voltando a representar a gente. Dá tempo ao tempo, a gente sabe que a Sauber não tá aquelas coisas, mas até queria te perguntar dos brasileiros do passado, o Nelson, por exemplo, eu lembro que você fez uma live com ele na pandemia. Boa aquela, né? Foi bem legal. Você chegou a ter vários contatos com ele no paddock. Depois a gente entra em Niki Lauda e outros personagens. Amigo do Nelson. Exatamente, uma dupla que causou aí na Fórmula 1 no bom sentido, Mari. O Nelson foi engraçado porque eu tinha um pouco daquela impressão do brasileiro de longe, né? Do Nelson. O Nelson né, fala um monte de coisa e não tem, né, parece sem controle do que fala e que quer chocar e que quer causar. Então eu tinha uma impressão dele assim, não tinha uma impressão boa. E aí eu conheci ele num voo que eu comentei, eu falei, putz, que dor de cabeça, e ele estava no corredor do outro lado com o Nelsinho e disse, tu tá com dor de cabeça, peraí que eu tenho uma Neosaldina. E aí ele se levantou, pegou a Neosaldina, ele falou, toma 2 que melhora. Foi super gentil, né? Eu falei, putz, cara é legal. E aí eu comecei a conversar com ele assim, daí nos grandes prêmios, que o Nelsinho estava correndo, e ele começou a contar um monte de história, e ele é um cara bom de contar história, né? Então, eu fui descobrindo um Nelson Piquet da Fórmula 1 de uma outra forma, né? De um outro jeito, e talvez um pouco mais parecido com o Niki Lauda, porque o Nick foi um cara que eu fiquei muito próxima dele. E ele foi um dos caras, assim, mais generosos comigo quando eu cheguei na Fórmula 1. Ele me explicava muita coisa, ele era minha referência para muita informação que eu descobria. Eu ia perguntar para ele se era bobagem ou não, ou com quem que eu devia falar, ou sei lá.
E ele era muito gente boa comigo, assim. E ele era um cara sem papas na língua, como o Nelson. Então, assim, eu vi logo muito aquilo ali. E a gente quem gosta de Fórmula 1, que começa a gostar de Fórmula 1 mais, você logo começa a querer entender, a querer saber daquela fase dos anos 70 e 80, né? Uhum. E era uma fase incrível. E aí tinha os caras remanescentes daquilo conversando comigo, né? E então o Nelson contou muita história legal, né? Até tipo a história que ele assinou o contrato com o nome do Ayrton, com o Bernie, né? Enfim, contou um monte de história bacana e foi muito bacana, muito generoso também, assim, ao contar essas histórias. Vocês querem que eu acenda a luz porque tá ficando escuro? E isso que eu ia te pedir Peraí. seria legal. Com a noite caindo em Mônaco, continuamos aqui com a Mariana Becker, agora recém-iluminada, sempre iluminada, mas para efeitos realísticos, agora iluminada artificialmente. A iluminada. Mari, eu prometi no início do nosso papo, mas como que é o dia a dia aí em Mônaco, né? Essa história que o pessoal fala, que você vai comprar um pão na padaria, pode encontrar o Leclerc, que é real, né? Quem que no dia a dia aí também, que você já tem uma amizade, não necessariamente de paddock, mas de encontrar, vira e mexe, tá aí no mesmo bairro aí da sua residência? Na verdade, Mônaco é um bairro, É, né? né? Mônaco é muito pequenininho, então, assim, você acaba encontrando as pessoas. Eu não sou amiga, assim, né? Mas aí encontra, às vezes encontra assim, tipo, eu encontrava mais assim, tipo, no Felipe estava aqui, massa, Massa. às vezes, tipo, né, aniversário do Felipe, né, encontrava o Ricardo, foi lá que eu descobri a história do brigadeiro do Ricardo. Aí, às vezes, né, os guris, eles todos pedalam. Eu digo, né? Eu acho que eu não sei quem foi um deles, aí eu acho que foi o Alonso, quando estava se mudando para cá, um dia a gente estava no mesmo ônibusinho, assim, indo para o avião ou vindo para cá. Ele falando, porque eu quero pedalar, onde que é legal. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, para com esse negócio de pedalar. Isso vocês têm essa mania, eles todos pedalam loucamente. Eu acho um perigo, mas é coisa de piloto, os caras pedalam. Só Então a gente passa, aí tem, né, tem uns cafés, aí enquanto o cara tomando café, já encontrei o Russell várias vezes saindo da academia, voltando, né? Os Né? chefes Aí a também, né, gente dá uma Mari? faladinha. Hã? Os chefes de equipe, enfim, os dirigentes todos também. Toto. Na verdade, chefe só tem o Toto aqui, eu acho. Não vejo muito outros caras. E aí, assim, é engraçado que, assim, quem eu mais encontro, assim, no rolê é o Albon, fazendo compras de supermercado. Então, a gente sempre se encontra, eu falo, porra, é só você que faz compras na sua casa, estão os dois de cestinha, assim, indo fazer compras. Nico Rosberg também já encontrei no supermercado. Mas, assim, não, Hamilton nunca encontrei no supermercado, mas já encontrei na rua, assim, já passou por mim correndo, eu Mas a cumprimentei e tal. circulação dessa turma aí em Mônaco, ela não é cercada de fãs, assim, ou é tão natural assim que todo mundo já faz parte do cotidiano já? Eu acho que quem, assim, no geral, quem mora aqui e tal, eles têm uma vida bem mais tranquila do que eles teriam em qualquer outro lugar, a não ser que morassem nos Estados Unidos, assim, né, em que eles não são tão, eles são conhecidos, mas não são tanto. Eu notei que depois do advento Netflix, Uhum. Drive for Survive, como tem assim muito mais galera jovem, daí tem mais fã. Antes os guris andavam por aqui, os guris, os guris. Antes esses pilotos andavam por aqui assim, raramente eles eram abordados ou quando era uma vez ou outra. Agora, como tem muito mais a molecada, tem assim, por exemplo, o Hamilton, ele não tem mais a tranquilidade que ele tinha antes de sair, eu acho, sabe? Então, eu vejo, assim, às vezes eu nunca vi isso acontecer, mas eu já vi, assim, na internet, o cara chegar de moto, né, num lugar aqui, e daí tem um monte de moleque em volta, né? Eh, mas eu vejo direto, assim, de manhã cedo, os caras correndo, ou então é isso que eu falei, né, num café, ou saindo da academia, Teve uma uma vez. vida, assim, né, de uma certa normalidade, assim, que eles têm.
Teve uma vez que o Charles Leclerc pediu nas redes sociais que o pessoal deixasse de ficar na porta da casa dele. É porque alguém falou onde ele mora, né? Ah, tá. Sacanagem. Alguém falou onde ele mora, mas não sei quem foi ou de que forma que foi. E foi aí o Hamilton os ou fãs Sainz. iam lá e batiam na porta do cara. Imagina. Aí não, né? Imagina. O cara tá em casa, sei lá eu, com aquela roupa que a gente põe assim de, né? Aquele moletom furado, um dedão para fora da meia, a meia caindo. Não, o Leclerc, eu não consigo imaginar o Leclerc assim, mas enfim, você tá lá mulamba em casa, né? E aí abre a porta, tem um cara. Oi! E fora do automobilismo, quem que você. Assim, o Mônaco não é só um destino de moradia para pilotos da claro. Fórmula 1, mas cinema, música, outros esportes, quem que normalmente aí está circulando, que você costuma ver bastante? Eu vejo, porque na real eu tô sempre viajando, né? Tem isso também. Mas eu já vi aqui, tem vários tenistas que moram aqui. Na verdade, tem assim, tem, né, o Lucas Brito, que é o nosso produtor, ele sai bem de noite, assim, eu não saio quase de noite. Eu sou bem diurna, então eu não vejo os caras, mas o Lucas volta e meia encontra, né? Boate, tarará, nightclub, e aí encontro os caras e tal, jantando. Eu às vezes encontro jantando, mas assim, na noite eu não encontro. Eu encontro tenista, assim, já encontrei o Djokovic várias vezes. Como eu entrevistei ele, já assim, já aconteceu de tipo, sabe? Tipo, eu sou aquela, tá. O Tsitsipas, já encontrei. Tem os tenistas assim que eu vejo por aqui, e aí tem o Mika Hakkinen, os pilotos mais antigos. Tinha uma época que quase não tinha mais piloto morando aqui, tinham pouquíssimos, E aí, de repente, todo mundo voltou para cá, e aí tá todo mundo aí, até o Oscar Piastri, né? O Lando e tal. Acho que tem poucos que não estão por aqui, né? Sim. Pegando o Os gancho franceses. da pergunta do Eric sobre celebridades em Mônaco, e celebridades nos grids paddocks de Fórmula 1, já teve algum incidente meio bizarro? Alguma coisa nessa linha? Pela tipo, cara dela, tem. Martin Tem Brundle. incidente bizarro, velho. Sempre tem. E assim, eu ainda falei, tava falando com a Olivia, que tava ajudando na produção de vocês. Eu falei, Olivia, vê se você lembra, porque eu já, assim, já foram tantos. Eu já nem me lembro mais, assim, né? Já aconteceu de eu não reconhecer. Não, eu normalmente reconheço, assim, mas quando tem assim, né? Por exemplo, o Vin Diesel. Pô, o cara, todo mundo sabe quem é, mas eu não me lembrei do nome dele na hora. Aí eu ali, tá ali olha aqui e eu falei, ai, não me lembro o nome dele, porque ele é o Veloz e Furioso. Chamei o cara de Veloz e Furioso e pronto. Acho que ele aprovaria. Todo mundo entendeu. O importante é isso. Eu acho. Mas assim, pô. Agora, né, todo mundo falando, né? Recentemente o Sérgio Maurício cantou aquela música que é um sucesso. Eu não sei quem canta, né? Bruno Mars. Só que a outra pessoa que canta, assim, algumas celebridades do paddock que ultimamente são focalizadas ali durante uma transmissão, eu juro que eu não tenho ideia de Já quem não são. são da nossa época. Não são da nossa época. Mas é que sabe o que é também? Tem uma coisa diferente. Bom, só terminando a história de celebridades, Claro, tem claro. assim, Serena Williams, que, pô, fui entrevistá-la, não quis falar comigo, mas assim, as duas vezes que eu fui entrevistar a Serena, no grid, aconteceu um negócio que assim que é chato, assim, porque uma coisa que você fala, olha, eu não quero falar, beleza. E outra coisa, quando você está na frente da pessoa falar com ela, e a pessoa simplesmente ela não. Finge que você não existe. Oi, Serena, posso te entrevistar? Caramba. Serena, você pode falar comigo para a televisão brasileira? Pô, diz não, Mariana, obrigada, não quero falar. Pronto. Então, aconteceu de eu estar fazendo isso, eu acho, pela segunda ou terceira vez. Não, segunda, porque eu já não faço mais. E aí, quem que era? Era um puta jogador de basquete, estava do lado, olhou para mim e falou, eu falo com você. Que bom. Então, às vezes também tem isso, né? Tem os caras legais, assim.
Aquela lista né? de celebridades que se pode Não, mas abordar ainda tá rolando, Mari? tem, mas eu acho isso assim, eu sei lá, quem pode, quem não pode. Eu vou tentar, deu, não deu, não, né? Pra quem não sabe, né, tem uma listinha lá, as Então, celebridades que às vezes, topam e as que não topam, né? Especialmente em mas GPs dos isso, Estados Unidos, né? olha eu apontando com a lixa. Olha, mas isso foi contestado. Falou, pô, a pessoa tá vindo para cá, tá convidada, tá vindo pro, né, Deve estar ganhando cachê. Não, mesmo que não esteja, você é uma pessoa famosa, está sendo convidado para vir aqui, você vai passear na hora mais turbulenta e a hora que mais aparece assim, é o momento ápice, né, da cobertura antes da largada. E aí você não vai dar uma palavra com as pessoas? Tu não vem, né? Bom, É. sei lá, isso foi questionado. Então, se tem, eu acho que não tem mais essa coisa de quem não fala. Mas às vezes os assessores de imprensa falam: o Tom Cruise está aí, mas ele não vai falar. Beleza, nem chego perto. Tá Comunicando, né, não ignorando a Eu existência. Aí o cara foi falar comigo, eu vou terminar rapidinho. Uhum. O cara foi daí ele se virou para mim, quando ele se virou para mim, o Hamilton tinha uma época, ele tinha uma empresária. Ela me empurrou assim, falou: "We love Brasil". E me empurrou. Eu falei: "Pô, we love, mas me empurrou". Que negócio é esse? We love mais ou menos, né? Mas enfim, mas esses caras aí que vocês não sabem quem são, eu também, tem vários que eu não sei, porque assim, tem muitos que são youtubers, são influencers, eles são youtubers e influencers na Europa, nos Estados Unidos, não são youtubers e influencers no Brasil, sei lá, entendeu? Sim. Também tem uma coisa que não é só geracional, que é de nicho. Público-alvo diferente, né? É. E você já encontrou algum, sei lá, grande ídolo da música, do cinema, assim, paddock, que você tenha falado, nossa, que legal ter a oportunidade de trombar essa pessoa num grid de Fórmula 1, alguma coisa assim? Já, eu não estou me lembrando agora, mas já. Que Tenho deve certeza de ser... que sim, assim, de ter entrevistado e ter... Sim, porque, assim, você vai pra uma corrida de Fórmula 1 sendo Tá dando repórter de agora na minha Fórmula cara. 1, você... Sim! Sim. Mas daí não foi no grid. Tava no auge do Game of Thrones. E eu tava louca com Game of Thrones. Eu só tava aqui, Winter is Coming. Eu tava assim, Mônaco, porra, eu tava totalmente got, né? Aí, quem aparece, né? Daí apareceram os dois, né? O Jon Snow, né? Ele foi, e o Sir... Agora eu me esqueci do nome dele, eu gosto tanto e eu me esqueci. Como era o nome dele, galera? Ele estava sempre nos grandes prêmios. De Game of Eu Thrones? não tenho ideia. Eu não sou espectador. Vocês são uns... Eu não Bom, sou... enfim. Que eu e o Eric somos os velhos da redação aqui, Mari. Não tem nenhum jovem aí que esteja ouvindo que possa dar Game uma of gugada, Thrones só para a aqui. gente lembrar que essa história é boa. A Olivia tá consultando aqui os universitários. Os big names de Game of Thrones. Não, põe assim, Game of Thrones, o ator que vai sempre aos grandes prêmios. É um cara que ama a Fórmula 1. Tô pesquisando aqui. Tá, enquanto tá pesquisando, eu vou contar uma outra história. Não na Fórmula 1, mas no Goodwood. Eu tava lá, aliás, é um evento maravilhoso, descobri. E aí, cara, vocalista do AC/DC, né? Pô. Achou? Quem é? É o Sir Davos, interpretado pelo Ian Cunningham. Tá. Ian Cunningham? Cunningham. Só terminando, em Goodwood, daí eu falei, cara, é ele, vocalista do AC/DC, o cara ama a Fórmula 1, né? Aí eu fui conversar com ele, o cara me deu uma entrevista, eu fiquei assim, achei incrível, eu comprei até, depois eu fui para Camden e comprei uma camisa do AC/DC, viajei com a camisa, assim, e ele bem falando aquele inglês cockney, assim, me chamando, yeah, love, this love, eu falei, que legal. Então, na Fórmula 1, eu apaixonada por Game of Thrones, que eu estava totalmente apaixonada, e aí estavam lá o Sir Davos e o Jon Snow chegaram. Então, entrei na Red Bull, pulei todas as coisinhas, tinha que pular, fui lá e falei com o Sir Davos e o Jon Snow, falei, vocês são demais, eu sou jornalista aqui há um tempão, mas eu sou mega fã, vamos tirar uma foto, vamos. E eu fiquei tão nervosa que o Jon Snow falou assim para mim, quer que eu segure, que eu tire? Eu falei, não, pode deixar que eu tiro. Eles e o Eric Clapton também, foi um cara assim que
que apesar de ser assim uma figura que vinha muitas vezes, a primeira vez que eu vi e depois eu peguei um elevador com ele, eu falava: "Cara, eu tô respirando as mesmas moléculas de ar que ele". Fantástico. Olha só, Mário, eu quero agradecer demais o papo com a gente, mais esse tempo com a gente, e falar novamente que em breve vamos aí pedir um pouquinho mais do seu tempo emprestado para mais histórias como essa aqui. Então, além do que, né, em novembro, quando tivermos aí o GP de São Paulo, já fica o convite. Já está aqui o convite novamente, assim como você veio aqui nos dar a honra da sua visita para a gente fazer mais uma entrevista aqui bacana com grandes histórias. Obrigado, viu? Esperamos que o campeonato indefinido ainda Tomara. nessa ocasião, né? Eu também. Eu quero até o fim, quero roer a unha. Galera, foi um prazer, é sempre bom ficar conversando com vocês, conversar de Fórmula 1, de histórias paralelas, eu espero que vocês tenham curtido também, e a gente se encontra numa próxima. É isso aí. Foi demais. Muito obrigado ao Carlos, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, e fica aí também o convite para outras entrevistas legais também, mas para isso, para você não perder tempo, se inscreva no canal, também dê like nos nossos vídeos, acompanhe o motorsport.com nas redes sociais, além do próprio site, tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.